nós então hoje vamos iniciar essa série com um título bem chamativo, né? E eu quero começar esse primeiro encontro a título introdutório. Nós vamos olhar para a introdução dessa carta, mas eu também vou introduzir um pouco o tema, ok? Então o nosso título é Tito para hoje, vivendo a verdade em um mundo hostil. Se você já desconfiou, você pode abrir a sua Bíblia na carta de Paulo a Tito, para a gente fazer a leitura aí dos 4 primeiros versos, para a nossa reflexão nessa noite. Capítulo 1 da Epístola de Paulo a Tito. Nós vamos ficar na introdução, os 4 primeiros versos. Tito está logo depois de Timóteo, antes de Hebreus. É uma epístola pequena, mas grande em conteúdo e em aplicação para a nossa realidade de hoje. Tito capítulo 1, verso 1 ao 4. Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Irmãos, essa introdução da epístola, ela exige que nós nos voltemos um pouco mais para ela, porque de cara nós temos, como eu já disse, uma epístola pequena, mas uma das 3 maiores introduções, uma das 3 maiores saudações de Paulo em suas epístolas. Paulo falou um pouco mais aqui, há um motivo para isso, há uma razão para isso. Daqui a pouquinho eu vou explicar. Mas então, antes mesmo da gente aprofundar um pouco mais na epístola, eu quero destacar algumas coisas aqui. A primeira delas é o próprio Tito. Quem era Tito? Tito era um cristão grego, era um amigo confiável do apóstolo Paulo, assim como Timóteo. Ele já tinha auxiliado Paulo em outras ocasiões. Você vai encontrar, por exemplo, em Gálatas 2, 1 a 3, em 2 Coríntios 8, 23, citação dessa maneira como Paulo solicita o apoio de Tito e ele se dispõe prontamente. Tito, na verdade, ele vai aparecer lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, quando Paulo retorna do seu trabalho missionário, a plantação das primeiras igrejas entre os gentios, surge uma demanda. A preocupação era a seguinte: e agora, o que deve se exigir desses novos cristãos que não são judeus? Eles precisam observar a lei assim como o judeu? Precisam se circuncidar? Eles precisam cumprir com a dieta dos judeus? O judeu, não sei se você sabe, mas a dieta é bem restrita. Recentemente eu descobri que até mesmo a marca de refrigerante mais famosa, ela tem uma época do ano que ela tem uma tampa de uma outra cor, que é para adequar a dieta nessa época. Olha que interessante. E nós então estamos diante desse homem que foi um dos primeiros convertidos e que era não só convertido, mas era visível que ele havia sido transformado pelo Evangelho. Ele era a prova número 1 do apóstolo Paulo, de que um gentio tinha de fato se convertido. E quando Paulo então resolve voltar a Jerusalém para reunir com os apóstolos, para discutir essa demanda, quem ele leva? Ele leva Tito. Então Paulo leva a prova número 1 para argumentar, para conversar ali com os apóstolos em Jerusalém. E é muito importante essa reunião, essa conversa, essa discussão no primeiro Supremo Concílio da igreja, lá em Atos 15, quando se reúne a liderança da igreja de Jerusalém para discutir essa demanda, porque ela tem implicações para nós hoje. A discussão ali e a maneira como a resolução caminha tem implicações para a liberdade cristã hoje. Não fosse aquela reunião, não fosse aquela discussão, nós estaríamos vivendo uma outra realidade cristã.
Então, se hoje desfrutamos de uma liberdade cristã maior, é devido a essa reunião que aconteceu, onde Tito esteve com Paulo. Há uma curiosidade. Na sequência, quando Paulo sai da reunião, e ele havia recebido cartas dizendo que não precisava mais circuncidar um gentio, ele conhece Timóteo. É nessa sequência que Timóteo é agregado aí a essa equipe do apóstolo Paulo. E Paulo circuncida Timóteo. Olha que interessante, Paulo acabou de levar Tito. Tito era a defesa de Paulo, de que havia então uma percepção diferente agora a se aplicar aos gentios, mas ao mesmo tempo ele conhece Timóteo e circuncida Timóteo. Alguns autores vão dizer que isso é proposital. No caso de Timóteo, ele tinha nos seus pais, ele tinha um grego e um judeu. Então ele se enquadrava nos dois casos. E a circuncisão de Timóteo cumpriu um propósito missionário. Paulo iria agora para alguns campos, ele não queria que a circuncisão fosse um problema na plantação e no trabalho que ele iria fazer. Por outro lado, a não circuncidação de Tito, ela também cumpre um propósito nobre. Paulo aqui tem nesse ato a defesa da doutrina em relação aos gentios. Então Tito tem uma figura muito importante no Novo Testamento. É uma figura muito importante no Novo Testamento. E aqui a epístola vai dizer que ele é enviado por Paulo para Creta, com o propósito de restaurar a ordem em uma rede de igrejas domésticas. Creta era uma grande ilha, uma ilha importante até aquela época. Era uma ilha de muitos portos, então ela exerceu na cultura daquela época uma importância muito grande. E Paulo escolhe Tito com uma missão difícil, irmãos. Tito agora precisava voltar àquelas igrejas que estavam enfrentando problemas, falsos apóstolos, falsos líderes, falsos mestres, que estavam se levantando no meio dos cristãos. Eles tinham tomado a direção da igreja, e Paulo está enviando Tito agora para confrontar esses homens. Paulo está enviando Tito para uma ilha que era importante, mas de uma cultura muito hostil à verdade do evangelho. Quando nós então paramos para pensar um pouco sobre Creta, ela tem então alguns fatos notórios que a gente precisa destacar. Veja como Creta tinha uma importância grande no mundo antigo. Nós temos palavras que nós utilizamos na nossa cultura e que foram importadas daquela época. Elas surgiram no contexto de Creta. Creta então, ou ser cretense, em grego significava mentiroso. Então a palavra cretizo, que era o cretense, ele era tido como um sinônimo de mentiroso. E a partir da cultura cretense vai surgir a palavra sincrético. O que era o sincretismo? Creta era uma miscelânea de ilhas, uma cultura pagã efervescente e com várias cidades importantes. E em cada uma delas havia uma cultura própria, havia uma adoração específica a uma divindade. Os cretenses, eles eram o seguinte: eles discutiam e brigavam por qualquer motivo, mas quando eles sentiam que a ilha de Creta era ameaçada, eles se uniam em torno de um mesmo ideal: defender a sua ilha. Então a maneira como eles se uniam e assimilavam parte da cultura, da adoração, ficou conhecido como sincretismo. E daí nós temos a palavra que é importante nos nossos dias. Sincretismo é a mistura de crenças, a mistura de credos. Creta então tem essa importância na cultura. No entanto, na época de Tito, nesse momento em que Paulo escreve para ele, Creta estava vivendo uma decadência, ao ponto dos homens em Creta já não terem mais oportunidades de trabalho muito boas. Essa semana alguém me dizia, compartilhava, sobre um momento que passa o nosso país e como tem crescido o número de pessoas buscando emprego, e muitas vezes um emprego que é diferente da sua qualificação. Creta vivia uma crise, um problema naquela época, e os homens, eles começaram a trabalhar como mercenários de guerra. Quem pagava mais, eles então se colocavam para servir a demanda daquele lugar. Havia um momento aqui então onde a cultura estava passando por uma espécie de crise.
E havia uma cultura entre eles muito interessante. Vai ouvindo isso aí, vai pensando se você conhece um lugar assim. A cultura deles era muito conhecida pela traição. Era fruto, inclusive, da adoração que eles tinham. O cretense, eles tinham um mito, eles contavam à época, que Zeus tinha nascido na ilha de Creta. Eles se orgulhavam de dizer, Zeus nasceu aqui na nossa ilha. E Zeus, essa divindade pagã, era conhecido pela maneira como ele mentia e seduzia as mulheres. Ele era alguém que era conhecido pela maneira como seduzia mulheres diversas e usava da mentira para obter o seu objetivo. Parece com algum lugar que você conhece? Interessante, irmãos, que Creta também era conhecida, era marcada por muita violência e corrupção sexual generalizada. Você conhece um lugar assim? O Brasil, até recentemente, eu citei outro dia aqui, tinha uma média de 60 mil mortes violentas por ano. Deu uma melhorada. Há uns anos atrás melhorou nesse último governo, caiu para em torno de 40 mil, que ainda é um número muito alto. Perceba que, à medida que eu vou falando, talvez você vai identificando alguma similaridade com a nossa realidade. E então, irmãos, eu preciso citar um autor, que talvez fique mais claro ainda essa leitura do nosso tempo, da nossa geração, do mundo no qual nós vivemos como um lugar hostil à nossa fé. Em geral, é comum os cristãos no Brasil pensarem que nós vivemos numa cultura de predominância cristã. E nós então imaginamos, assim como a Europa foi em outro momento predominantemente cristã, nós nessa cultura nós temos a primazia. Um autor, um pastor, um teólogo, filósofo que viveu há algum tempo atrás, chamado Lesslie Newbigin, tido como um homem muito importante, o seu papel para as missões modernas é tido como um papel fundamental, um homem muito respeitado, nasceu lá no início do século passado, 1900 e pouquinho, viveu 99 anos. Esse homem saiu da Inglaterra, ele era um inglês, e saiu da Inglaterra e foi para a Índia pregar o evangelho. E ele passou quase 40 anos ali evangelizando. Ele se tornou inclusive ministro da igreja indiana. Um homem que incorporou ali essa ideia de ir para uma determinada cultura e servir aquela cultura com o evangelho. E é interessante que quando ele se aposenta daquele trabalho ministerial e ele volta para a Inglaterra, mas ainda para se dedicar à filosofia, ao pensamento e a servir a igreja também com aquilo que ele ainda tinha capacidade de servir, ele faz algumas afirmações interessantes. Uma delas é a seguinte: nós passamos décadas tentando cristianizar os pagãos, e enquanto isso, eles paganizaram os cristãos. E a leitura dele, alguns estudiosos vão chamar a Inglaterra e a Europa de um país, de uma região, de um continente pós-cristão. Ele vai dizer, não é pós-cristão, é pagão. Porque se fosse pós-cristão, conservaria muito do cristianismo. No entanto, essa não é a realidade que nós encontramos. E ele vai fazer a defesa de como ele entendia que a Europa, naquele momento, era uma cultura pagã. E deixa eu te dizer uma coisa, eu concordo com ele e acho inclusive que a nossa cultura no Brasil é uma cultura pagã. O paganismo, ele tem uma maneira própria de enxergar a vida e de responder à vida, a toda uma cosmovisão. E a maneira como essas coisas que nós citamos, violência, promiscuidade sexual, todas essas coisas, elas invadem a cultura, a realidade, é uma prova de que a maneira de pensar do homem pós-moderno brasileiro é muito mais pagã do que cristã. Talvez os seus lábios até declarem uma fé, mas a sua prática de vida revela outra. Às vezes ele fala como alguém que tem alguma influência cristã, mas ele vive no seu cotidiano como alguém que tem uma influência pagã. O paganismo, por exemplo, que é muito comum, tem uma série aí que principalmente os jovens, muitos assistiram, dos Vikings, que destaca muito a cultura pagã. A cultura pagã era assim, o endeusamento do sexo.
E por causa desse endeusamento do sexo, o cara fazia qualquer coisa. Interessante, irmãos, não está muito longe da gente não, hein? Recentemente, uma cantora brasileira gravou um clipe que virou polêmica, porque tem uma cena de sexo no clipe dela. Não assemelha com a nossa cultura em algumas coisas? Violência e tudo mais, irmãos. A nossa cultura é muito mais marcada por esse paganismo do que necessariamente pelo cristianismo. Outro autor importante, comentando essa nossa cultura pós-moderna, ele diz o seguinte: a pós-modernidade é marcada por um tripé estrutural. O nome dele é Os Guinness, falei outro dia aqui para os jovens. Ele diz que a pós-modernidade, esse tempo no qual nós vivemos, onde algumas mudanças aconteceram, se no passado, lá na Idade Média, havia a predominância da religião, depois nós caminhamos para uma cultura moderna, onde havia a predominância da razão, e nós chegamos a uma cultura pós-moderna, onde a predominância é dos sentidos, e aí você pode incluir sensações, emoções e tudo mais. Ele vai dizer que essa cultura então é marcada por um tripé. Ele vai falar que a primeira perna é o pluralismo. O que é o pluralismo? A ideia de várias verdades que coexistem. E ele vai então demonstrar, esse autor, que a nossa cultura é uma cultura assim. Ela não nega a pós-modernidade, ela não nega a verdade. Mas o que ela faz com a verdade de Deus, a verdade objetiva de Deus? Ela joga para o lado. Você pode até crer nisso. Você pode até afirmar que há um Deus que revelou a sua palavra. Pode, você pode. Essa é mais uma verdade dentro do espectro de verdades que há na nossa realidade pós-moderna. Mas o interessante, irmãos, é que o homem pós-moderno, ao mesmo tempo que ele defende o pluralismo, ele afirma verdades objetivas. E nessa ânsia de afirmar o pluralismo, ele se vale de verdades objetivas. Vou te dar um exemplo. Citei para os jovens aqui, recentemente, um estado do nosso país, uma secretaria fazendo uma promoção de diversidade, direitos humanos e coisas desse tipo, publicou algumas coisas falando sobre tolerância religiosa. E uma das coisas que eles colocaram é que você dizer para alguém que ele precisa encontrar Jesus é intolerância religiosa. Por que não? Ele não precisa encontrar Jesus. Isso só se ele pensar dessa forma. Interessante, irmãos, que há uma defesa de tolerância praticando intolerância. Verdades objetivas são usadas para defender um relativismo. Conversei com um jovem essa semana e disse para ele, que nesse humanismo que nós vivemos, nós temos alguns argumentos dentro da mente humanista secular que utiliza a própria maneira dele de pensar e que desconstrói o que ele pensa. Por exemplo, filosoficamente, irmãos, o relativismo, ele não é difícil de explicar. Porque se o relativismo existe enquanto verdade, ele é uma lógica que se afirma como verdade objetiva, como um absoluto. Logo, irmãos, ele abre a margem para uma verdade absoluta. Percebe que é uma maneira confusa de pensar, por isso o homem moderno está perdido, irmãos. E quando nós olhamos para Creta, é essa cultura que está efervescendo ali na ilha, muito parecida com a nossa. Não é à toa que essa cultura então se torna hostil à nossa fé. Ele vai dizer que a segunda perna desse tripé é o secularismo. O que é o secularismo? Na modernidade, Deus era tirado da história. Havia necessidade de provar a não existência de Deus. Na cultura pós-moderna não tem essa necessidade, mas Deus é colocado no canto. Você pode até se relacionar com Deus, pode até falar em Deus, mas isso não é mais central. Percebe o quanto, irmãos, a nossa cultura caminha para esse paganismo? E ele vai dizer que a terceira perna, então, dessa estrutura pós-moderna é a privatização, a ideia da individualização levada ao seu máximo. Cada um tem a sua vida privada, cada um tem o seu próprio ser individual. Ele tem os seus direitos, as suas necessidades que precisam ser preservadas. E nós vivemos numa cultura confusa, irmãos. Ao mesmo tempo que a pessoa busca o privado de maneira cada dia mais intensa. Vou falar de Belo Horizonte, que eu acho que Maringá não é assim.
condomínios cada dia mais cercados e protegidos da vida do lado de fora, cada dia mais se escondendo dentro da sua realidade. Ao mesmo tempo ele tem a necessidade de compartilhar, a necessidade de se mostrar. O homem pós-moderno, ele tem essa necessidade de ser notado. Isso ele revela pela maneira como ele interage com a cultura, seja na música, na arte em geral, nos próprios relacionamentos. É a cultura, irmãos, do excêntrico. E o que é o excêntrico, senão a necessidade de ser notado? Percebam a cultura esquisita, irmãos, confusa. John Stott também vai nessa mesma linha, interpretando a pós-modernidade, vai dizer o seguinte: olha, então essa é a realidade na qual nós estamos. Como interagir com essa realidade? Qual é o papel da igreja? Como a igreja deve se portar nesse tempo? Nós vamos defender, irmãos, baseado em Tito, que o papel da igreja é viver a verdade em um mundo hostil. Ainda que o mundo seja hostil à nossa fé, nós podemos viver e devemos viver a verdade de Deus. Há uma prova bíblica, inclusive, ao longo da história. Diversos personagens tiveram o mesmo desafio. Essa é a história de Abraão, chamado por Deus para sair da sua terra e ir para uma outra terra, onde a cultura era hostil à fé que ele agora havia recebido de Deus. Você quer um exemplo? O que aconteceu com Ló? Percebe como essa cultura era hostil à verdade revelada de Deus? Não termina aí, vamos olhar para a história de José. José é vendido pelos irmãos para o Egito. O que era o Egito naquela época, senão uma cultura hostil à fé revelada dos hebreus? O próprio Moisés, depois ali no Egito também. Quando nós olhamos, irmãos, para os profetas, Daniel na Babilônia, o desafio que foi para Daniel viver numa cultura hostil, o que foi para os primeiros cristãos em Roma. E me desculpe, irmãos, mas eu creio de todo o coração que nós vivemos da mesma forma em uma cultura hostil. E assim como esses irmãos se portaram no passado e glorificaram a Deus, viveram a verdade, nós podemos e vamos em nome de Jesus. Você quer ver como essa cultura que a gente vive é hostil? Você quer ver como a nossa cultura se parece muito mais com a cultura de Creta do que a gente pensa? O cretense era o mentiroso, o malandro. Nós temos até música da nossa cultura, não temos? Malandro é malandro e mané é mané. Bai, neguinho da beija-flor. Aliás, isso está tão na cultura brasileira que tem até ministro nosso usando isso, não tem? É interessante, irmãos, que eu sei que alguns irmãos já tiveram a oportunidade de sair do país até mais do que eu, mas o brasileiro ele tem uma falsa impressão de que o mundo ama o brasileiro, mas o brasileiro é visto, principalmente na Europa, como sem educação. Essa coisa do jeitinho brasileiro e da malandragem brasileira é mal vista, irmãos. Olha que interessante, a nossa cultura está muito mais parecida com a cultura cretense do que a gente imagina. Você quer ver como a cultura na qual nós vivemos é hostil às nossas verdades, ou às verdades de Deus reveladas a nós? Nós defendemos, irmãos, a família, defendemos o casamento. Lá em Belo Horizonte, recentemente, aconteceu o primeiro casamento sologâmico. Viu? Você já ouviu falar isso? Casamento sologâmico. A pessoa casa sozinha. Ela marca a festa, ela compra o vestido, ela faz o buquê e ela vai para a cerimônia com um espelho. Isso é fato, não é? Não estou inventando, não. E ela celebra a cerimônia de casamento com ela mesma. Eu me amo, você é muito importante, você é muito valorosa, você é linda. Perceba, irmãos, uma cultura doente. Hoje eu recebi uma notícia lá da minha terra, pastor, lá de Ipatinga. Olha que notícia internacional. Um cachorro, irmãos, foi nomeado para uma direção de um cargo em uma secretaria da OAB. E aí no registro tem lá a tutora dele, mãe biológica. Percebe, irmãos, como a nossa cultura é hostil? Citei para os jovens aqui no sábado, na Alemanha, isso é fato recente. Não só o pastor, mas os outros cargos na igreja, diácono, presbítero, seja qual for,
O cidadão é um funcionário público, viu, Flávio? Ele faz um concurso, ele participa de um concurso público para ser diácono. E de repente um ateu se inscreveu. Quando olharam o currículo, ele se declarando ateu, não pode concorrer. Pois ele entrou na justiça e ganhou o direito de concorrer ao cargo de diácono da igreja alemã. Pensa, irmãos, que coisa. Um diácono ateu na porta da igreja. Boa noite, meu irmão, não, meu companheiro. Seja bem-vindo para adorar o Deus que você acredita, porque eu não acredito nele não. Viu? Vou facilitar, vou fazer de tudo para que você se sinta muito confortável para adorar esse Deus, apesar de eu achar que você está perdendo tempo. Que coisa louca, irmãos. É a realidade da qual nós vivemos. Recentemente foi revelado no Brasil um hospital importante do nosso país, irmãos, onde 280 crianças e adolescentes já estão passando por transição de gênero, mesmo sem ter uma legislação favorável a isso. Perceba que nós vivemos em uma cultura hostil. Entender isso é fundamental, irmãos, para que a gente saiba como interagir nessa cultura. Então aqui Paulo está escrevendo a Tito, mas Paulo não está escrevendo só a Tito, Paulo está escrevendo à igreja. Alguns autores vão dizer com muita propriedade, irmãos, que a razão pela qual a abertura dessa carta é longa é justamente porque Paulo vai fazer defesa da sua autoridade, do seu apostolado, e a defesa de Tito, como aquele enviado por Paulo, para que ele chegasse naquelas igrejas então e agora desse instruções, ele agora executasse tarefas, ele agora ensinasse o povo ali, conforme o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. Tito para hoje, irmãos, é uma verdade, porque essa carta, talvez a melhor expressão para ela não seria dizer que ela é uma carta pastoral, no sentido que ela é destinada a um pastor, porque essa carta, irmãos, é para a igreja. Mas Tito foi o portador da carta, ele recebe a carta de recomendação de Paulo, e ele vai para Creta, e aonde ele chega, ele apresenta a carta. Essa é a ideia dessa carta. Por isso Paulo faz uma longa apresentação. Por isso Paulo faz uma defesa do seu apostolado que ele poucas vezes fez. Paulo entende que o drama e o desafio ali é grande com aquelas igrejas que estavam absorvendo a cultura. E que agora havia um desafio enorme para Tito e para aquelas igrejas. Então, irmãos, quando nós olhamos para a igreja, nós vamos perceber, à luz de Tito e de toda a palavra de Deus, que o desafio da igreja é não pender para os dois extremos. Nem uma aculturação, onde a igreja absorve a cultura e passa a viver aquela cultura como se ela fosse condizente com o evangelho. Não é. Nós cremos, irmãos, que o evangelho de Jesus Cristo é a revelação não só da matéria de fé dos cristãos, mas de vida e de prática. Está inclusive nos primórdios da nossa fé reformada. A Bíblia, irmãos, para nós ela é regra não só do intelecto, não só do coração, mas ela é regra do viver cotidiano. O desafio, irmãos, é fugir então dos extremos, nem a aculturação, mas nem uma visão monástica, de criar uma espécie de gueto evangélico, onde não há interação com a cultura, onde há medo de se envolver, de se relacionar com a cultura. Tem essa visão de maneira muito marcante hoje no meio evangélico. E algumas pessoas entendem então que o papel para que a igreja não venha a absorver a cultura é se excluir de se relacionar com a cultura, viver uma espécie de gueto evangélico, um monasticismo evangélico. E aí nós começamos a criar a roupa evangélica, o livro evangélico, a música evangélica e tudo mais, irmãos, para que a nossa cultura se resuma só à nossa realidade aqui. Gosto de um autor que diz o seguinte, que o nosso dever, irmãos, na verdade, é envolver com a cultura visando transformá-la. Falando inclusive da criação de filhos, ele diz que talvez a melhor figura
para mostrar como é que o pai deve interagir com seus filhos, seja a figura da vacina. O que é uma vacina? É o vírus inoculado em um grau tão pequeno que ele não oferece risco. E você então coloca ele, você expõe ele à realidade, mas não o colocando em risco para que ele venha se contaminar e morrer daquilo que ele recebeu no corpo. Da mesma forma, irmãos, é o nosso desafio. Ensinar os nossos filhos os valores do Evangelho, sim, mas mostrar para eles um pouco da realidade, para que eles não sejam, irmãos, pegos de surpresa. Claro, irmãos, com muita prudência, com muito temor, tudo no seu devido tempo, com muita sabedoria, mas inclusive mostrando para ele que o desafio dele como cristão é fazer a diferença e transformar a realidade presente. Nós cremos, irmãos, que a obra do Evangelho não se resume às quatro paredes da igreja. Nós cremos que a obra do Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Nós cremos no Deus que está restaurando todas as coisas. Nós cremos, irmãos, que é uma obra divina de restauração. É por isso que nós conseguimos, ao exemplo do que Paulo vai dizer aqui, olhar para a família com um olhar diferente. Se o mundo não tem esperança quando contempla a família, nós temos. Se o mundo olha para a família, irmãos, e pensa que tem tudo para dar errado, nós olhamos e percebemos, olha, tem tudo para dar certo, porque tem a graça de Deus, tem a bênção de Deus, tem o favor de Deus, tem o cuidado de Deus. É sobre isso que Paulo vai falar, olha, experimentem, permitam que o Evangelho os transforme dentro de casa, de tal maneira que a cultura inclusive perceba o proceder de vocês. Nós cremos, irmãos, que é um Evangelho que transforma a cultura. Perceba como que Paulo não se escondia da cultura. Paulo vai citar um filósofo da época, Epimênides, está aí no meio da epístola. Ele vai dizer, olha, tem inclusive um filósofo aí entre vocês que disse certa vez que os cretenses são mentirosos, bestas terríveis, sempre preguiçosos. Olha, ele tem razão, hein? Percebe que Paulo pega a própria cultura, para através da cultura, depois de perceber o caos na cultura, apresentar a graça do Evangelho de Deus, irmãos. Que desafio bonito! O Senhor nos chamou para interagir com a realidade presente, irmãos. Seja no trabalho, seja na esfera política, seja dentro de casa, seja na família maior, com os amigos. Deus nos chamou para fazer a diferença. Amém? Então nós podemos viver a verdade em um mundo hostil, irmãos. E nós vamos aqui olhar para essa epístola então, com muita calma e encontrar essa verdade. Paulo então vai demonstrar aqui nessa epístola que aqui Creta era um lugar, ainda que aos olhos de muitos, problemático, cheio de desafios. Por causa disso era um lugar muito apropriado para a plantação de igrejas. É interessante, é bonito olhar isso, irmãos. Enquanto muitos querem fugir do desafio, Paulo está dizendo, é ali, é lá que nós precisamos ir. Vamos plantar a igreja lá, vamos fortalecer a igreja lá para ela fazer a diferença e ver a coisa mudando de realidade ali. É interessante essa perspectiva paulina, irmãos. Liderança corrupta. Nós somos um país, infelizmente, conhecido por liderança corrupta em diversas esferas, e até a religiosa muitas vezes não escapa dessa realidade. Mas nós cremos, irmãos, que o Evangelho é poderoso para transformar, em nome de Jesus. O que o Brasil precisa, irmãos, acima de tudo, é que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo seja pregado, que a verdade invada as ruas, que a verdade invada as casas e transforme a realidade do nosso país. Tito então é deixado ali, irmãos, com essa difícil, mas abençoada missão: colocar as coisas em ordem na igreja, na família e, por que não dizer, na sociedade. Essa é a nossa missão. Paulo então vai dizer aí na epístola, e eu estou caminhando para o fim, vai apresentar para nós então na epístola algumas mensagens. Se nós fizermos um panorama da epístola, o que nós vamos encontrar aqui? Os primeiros 4 versos que lemos, introdução. O verso 5 ao 16, algumas tarefas que Paulo passa para Tito. O capítulo 2, ele vai falar sobre a nova família. Qual é a relação dentro dessa nova família que Deus está recriando pela graça do Evangelho. E no capítulo 3, qual é a nova humanidade que Deus está recriando pela graça do Evangelho. Depois saudações finais e vai encerrar de maneira
rápida então. Quero comentar os 4 versos com você. Eu não tenho como olhar para essa epístola e não me lembrar de uma outra epístola, de uma outra verdade que Paulo diz. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte, capítulo 3, versos 2 e 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E Paulo vai então chamar os cristãos de cartas vivas. Nós temos aqui uma carta viva, irmãos. Tito sendo enviado para as cartas vivas que estavam em Creta. Vamos olhar então de maneira breve para os 4 primeiros versos. Primeiro verso, Paulo vai se apresentar então primeiro como servo de Deus. Perceba que poucas vezes Paulo vai começar uma epístola se apresentando como servo. Aqui é uma razão interessante, importante. Paulo aqui, irmãos, ele está se colocando ao lado dos patriarcas e dos profetas do Antigo Testamento, que eram conhecidos como servos de Deus. Então Paulo está dizendo, assim como os patriarcas e os profetas tinham autoridade da parte de Deus, eu tenho a autoridade dada por Deus. Eu sou servo de Deus. Não é baseado naquilo que eu faço, mas baseado na autoridade que eu recebi, que eu envio a vocês estas verdades. É o que Paulo está dizendo aqui. Paulo então se apresenta como um servo de Deus. Na nossa cultura, irmãos, onde essa expressão denota uma posição inferior, Paulo não tem vergonha de se apresentar como servo, e nenhum de nós deveria. Amém? Somos servos uns dos outros, somos servos da igreja, somos servos de Cristo. Isso é um enorme privilégio. E é assim que Paulo se apresenta, servo de Deus, demonstrando essa autoridade então que recebeu da parte de Deus. Olha que bonito, irmãos. Podemos dizer que Paulo aqui também está mostrando que antes ele era escravo do pecado, mas que agora, liberto em Cristo, ele se tornou servo de Deus. É como se ele dissesse para os cretenses: a quem vocês preferem servir? A Deus ou a própria carne? Olha, servir a Deus é um privilégio, servir a carne é uma maldição. Gosto de uma frase de um pastor amigo, não sei se ele pegou isso de algum outro autor, lá em Belo Horizonte, que diz o seguinte: o pecado é assim, irmãos. Geralmente ele nos oferece mais do que ele está disposto a nos entregar, mas ele nos cobra mais do que a gente está disposto a pagar. E infelizmente tem muito cristão escolhendo servir a carne. Mas Paulo se sente privilegiado em se apresentar como um servo de Deus. Assim como Zeus tinha nessa fama dos cretenses, essa cultura, era para eles dissimulado, sedutor, enganava mulheres, fazia tudo o que queria para conseguir fazia de tudo para conseguir o que queria, e eles se inspiravam e se orgulhavam nisso. Paulo agora está tirando o foco e colocando: olha, há um outro lugar para contemplar, há um outro discipulado a seguir. E ele vai dizer então que ele é servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Aqui Paulo sai então de um servo genérico. Quando ele se apresenta servo de Deus, de certa forma é genérico, para uma vocação, um ofício especial da parte de Deus. Paulo, o apóstolo. E aqui, irmãos, é como se Paulo evocasse a mais alta patente nessa obra de serviço a Deus. Paulo está deixando claro: eu tenho autoridade para vos ensinar. É interessante, irmãos, que às vezes nós ouvimos a cultura que pinta um evangelho pela metade. Tem um livro do pastor John MacArthur muito interessante sobre isso, chamado A Outra Face. E ele mostra como a nossa cultura desenha um Cristo meigo. De fato ele era manso, humilde, mas não mostra o Jesus que confrontava os fariseus, que colocava, irmãos, em alta conta o preço, o custo do discipulado,
que quando viu a corrupção dentro do templo, se indignou. Da mesma forma, irmãos, nós precisamos enxergar essa verdade. Paulo se colocando aqui agora com autoridade para falar. Os discípulos e apóstolos também eram assim. O apóstolo João, por exemplo, que antes era o filho do trovão pela impetuosidade, depois ficou conhecido como o apóstolo do amor. Mas quem está aí comigo na escola dominical vai ver o apóstolo João da terceira epístola. Olha, tem um homem aí na igreja que gosta de exercer a primazia e não dá acolhida para o servo de Deus. O nome dele é Diótrefes. Avisa para ele que eu estou chegando. E nós vamos ter uma conversa face a face. É bonito perceber, irmãos, essa autoridade, não com soberba, não com arrogância, mas essa autoridade que é recebida de Deus. Vivemos numa cultura, irmãos, tão diluída de autoridade. Já não se valoriza mais a autoridade dentro de casa como se valorizava no passado. Já não se valoriza a autoridade nas ruas. Mas louvado seja Deus, irmãos, porque o servo de Deus, o homem e a mulher de Deus, recebeu de Deus o privilégio de entender, irmãos, que a autoridade emana de Deus, seja ela na esfera religiosa ou fora da igreja. Paulo vai falar sobre isso na epístola. Verso 2, irmãos, eu vou correr. Eu já falei bem mais do que eu queria nessa primeira parte. Nós vamos então observar um pouco do conteúdo, é uma espécie de resumo do que Paulo vai tratar aqui. Ele vai dizer então no primeiro verso que o propósito é promover a fé, que é dos eleitos de Deus, o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos, verso 3, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Paulo aqui agora, irmãos, está equiparando as esperanças, e está dizendo, há uma esperança que é passageira, há uma esperança que é mortal, porque na medida em que se confia nela, e ela fracassa, se fracassa junto, mas há uma esperança que é eterna, e é nessa esperança que nós fiamos a nossa vida como cristãos. Meu irmão, por favor, quando voltar para casa, volte para sua casa com isso muito claro no seu coração e na sua mente. Olhe para a sua família com olhos curados pela graça de Deus. Tenha esperança na sua casa. Quantos cristãos abraçando o ceticismo, olham para os filhos de repente e já não tem mais esperança de transformação. Olham para o relacionamento conjugal em crise e não conseguem perceber, irmãos, que Deus é poderoso para manifestar graça e transformar ali. Paulo é o promotor da esperança, irmãos, e nós somos desafiados a sermos assim nesse mundo hostil. A nossa grande mensagem para o mundo, irmãos, é de que há uma esperança, e essa esperança, irmãos, é real, é genuína, é duradoura, é eterna, em nome de Jesus. E para terminar, irmãos, Paulo vai colocar no quarto e último verso o seu destinatário inicial, Tito, verdadeiro filho segundo a fé, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui então, eu já falei um pouco sobre Tito, eu vou caminhar para a nossa conclusão. Se olharmos então para a epístola como um todo, e não só para esse bloco, o que nós vamos perceber de maneira resumida? Há um mundo hostil, há uma realidade hostil ao Evangelho, mas há uma verdade que nós recebemos, irmãos, e ela não é só uma verdade intelectual, essa verdade, irmãos, é vida. Não é à toa que ela inclusive tem nome. Jesus Cristo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ela é vida dentro de nós, mas ela é vida em nós por onde nós estamos também. Paulo aqui vai fazer, irmãos, o que eu citei, olha que interessante, eu nem lembrava desse fato. Citei no sábado pregando para os jovens em outra igreja, comentando a carta de Paulo, a epístola de Paulo aos Efésios, e preguei aqui outro dia para os jovens em Romanos 12. Paulo, irmãos, esse homem com a mente brilhante, que faz defesas doutrinárias profundas, belas. Paulo era esse grande defensor da teologia boa, da doutrina boa, mas ao mesmo tempo, irmãos, Paulo era o grande defensor de que essa doutrina boa, essa teologia boa, fosse encarnada pela igreja. Romanos 12, depois de falar de toda a beleza da doutrina, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É esse culto que Deus se agrada.
Ele faz isso também lá aos Efésios, no texto que eu preguei no sábado, e faz aqui, irmãos. Paulo está chamando a atenção para essa realidade de um viver transformado. E olha, os nossos irmãos do primeiro século deram um ótimo exemplo. Eu vou terminar com uma citação de um historiador do primeiro século. E eu gostaria que você a ouvisse e que ela te desafiasse, para que, quem sabe, as próximas gerações possam dizer a mesma coisa ao nosso respeito. Presta atenção nessa leitura. O que distingue os cristãos dos outros homens, detalhe, deixa antes de eu ler. Esse historiador do primeiro século não era cristão, ok? E é um testemunho dele observando os cristãos do primeiro século. Então vamos lá. O que distingue os cristãos dos outros homens não é o país de origem, a linguagem ou os costumes que observam. Eles não habitam em suas próprias cidades, nem empregam alguma forma peculiar de falar, nem levam a vida marcada por alguma singularidade. No entanto, habitando cidades gregas e bárbaras, de acordo com a sorte a cada um destinada, e seguindo os costumes dos nativos com relação à vestimenta, à alimentação e o restante da conduta ordinária, eles nos mostram seu modo de vida maravilhoso e revolucionário. Casam-se como todos os outros, concebem e criam filhos. No entanto, não destroem seus descendentes. Têm mesa comum, mas não compartilham a mesma cama. Estão na carne, mas não vivem na carne. Passam os dias na terra, mas são cidadãos do céu. Obedecem às leis estabelecidas e ao mesmo tempo superam a lei com o testemunho de vida. Amam a todos os homens e são perseguidos por todos. Quando são punidos, alegram-se como se tivessem recebido nova vida. Mesmo assim, aqueles que os odeiam são incapazes de apresentar uma razão para tal ódio. Que bonito, né, irmãos? Ao longo da história, esse é o povo de Deus, que vivendo em um mundo hostil, encarna a verdade de Deus como cartas vivas e vive a verdade. E em nome de Jesus, nós vamos crescer no entendimento disso nessas quintas-feiras, para a glória de Deus e para a alegria do seu povo. Amém, meu irmão? Vamos orar? Deus amado, nós te adoramos nessa noite. Te agradecemos pelo privilégio de nos reunirmos aqui para ouvir a tua palavra. Obrigado pelas canções que cantamos, Pai, com tanta beleza, declarando quem o Senhor é. O Senhor é bom, o Senhor é grande, poderoso, mas declarando também aquilo que o Senhor faz. O Senhor tem feito maravilhas no meio do teu povo. A tua provisão, Pai, tem sido perceptível em nossas vidas em todas as áreas. Te louvamos e agradecemos por isso, pelas ofertas que entregamos, pelas orações, Pai, que o Senhor recebe pela graça do Senhor, mas sobretudo pelo ensino da tua palavra, que nos desafia ao mesmo tempo que nos motiva. Puxa vida, como a tua palavra é viva e poderosa, ao mesmo tempo que desafia a nossa própria maneira de viver, nos motiva a perceber que há graça, há esperança. E essa esperança não é hipotética, essa é uma realidade daquilo que o Senhor está fazendo, recriando, transformando todas as coisas. Obrigado porque essa graça invadiu a minha vida, invadiu a minha casa, invadiu a minha igreja, invadiu a nossa cidade. Louvado seja Deus. Pai, dá-nos a graça, Pai, de sermos promotores dessa cultura do reino e de vermos, Pai, o evangelho do Senhor sendo anunciado, vida se curvando, se rendendo ao Senhor e experimentando dessa mesma graça e esperança. Leva-nos em paz, nos capacite na nossa própria realidade de vida, a contemplar, Deus, a nossa família, seja o relacionamento com os filhos, conjugal, no nosso trabalho, nas relações maiores dentro da cidade, a contemplarmos, Pai, com esperança, aquilo que o Senhor está fazendo, e que assim possamos avançar, caminhar para a honra e glória do Teu nome. Assim como o apóstolo Paulo, que em situações adversas, às vezes na prisão, às vezes impedido de se destinar a algum lugar, ele se empolgava, ele se alegrava em poder anunciar essa verdade, enviar os seus mensageiros, porque ele cria naquilo que o Senhor estava fazendo na sua geração, que nós também possamos nos alegrar ao ver o Deus que também atua na nossa própria geração, em nome de Jesus.
Te louvamos, Pai, te agradecemos por essa noite abençoada. Em nome de Jesus. Amém. E agora, meu querido irmão, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com você e com todo o povo de Deus, hoje para todo sempre. Amém e amém.